Bom dia, 5h17, 12 de outubro, nós estamos no 18º dia, são 21 dias de oração e olha como que passa rápido. Isso traz uma reflexão, né? Quando a gente decide fazer algo, passa muito rápido o tempo. Olha, 18 dias aqui de oração, na verdade já são 21, né? Mas de oração mesmo são 18. Acordando às 5h17, estando aqui ao vivo às 5h17 e estando compartilhando uma palavra. E da mesma forma, quando que a gente decide fazer algo, o tempo passa rápido. Quando a gente procrastina, o tempo também passa rápido e a gente nem percebe que a gente vai deixando. Olha aqui, 18 dias ao vivo aqui às 5h17, todos os dias. Seja bem-vinda, Lidiane. Tenha um ótimo domingo, está aqui cedinho, aprendendo, ouvindo uma palavra. E hoje o tema é um tema forte, é família como prioridade. É um tema que me fez refletir bastante também, né? Por quê? Porque eu vim de um relacionamento que não deu certo e eu não acho isso legal, porque ninguém casa pra não dar certo. E faz desde 2020, do começo de 2020, que eu estou sozinha cuidando dos meus 2 filhos. Então muita gente pode se identificar. Eu nunca falei disso, eu nunca expus isso, porque na verdade eu tinha um pouco de vergonha, sabe? De ser mãe, cuidar dos 2 filhos sozinha, estar na luta, né, de uma luta que eu não queria estar, de um formato que eu não queria estar. Mas é bom, porque também eu tenho uma bagagem, eu tenho um histórico, eu tenho, né, o meu ponto de vista. Eu não vou fugir da palavra de Deus, em nenhum momento, porque eu confio inteiramente no Senhor. Mas tem muita gente, muitas mulheres que também têm as suas dificuldades, as suas lutas, tá? Então, eu hoje, sendo mulher, cuidando dos meus filhos, eu posso falar para outras mulheres que passam pela mesma situação, tá? A família é uma instituição criada por Deus. Em Gênesis 2, versículo 22, diz assim: "E da costela que o Senhor Deus tornou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tornada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Então aqui Deus ele fez o homem e a mulher. Deus fez a mulher para o homem. E quando o homem viu ela, ficou, né, muito feliz e falou: olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Então aqui fala, né, é o princípio de todas as coisas, que Deus ele criou a família. Deus ele criou, é algo que Deus ele ama, é a família, tá? A família, quando ela se une, né, ambos, tanto o homem quanto a mulher, têm os seus papéis, têm as suas funções. E a família, ela tem que estar como prioridade, ela tem que ser respeitada. É uma aliança que tem que ser respeitada por ambos. Na verdade, quando nós fazemos um contrato, nós olhamos todas as cláusulas constantemente, com grande observância, para verificar se o outro está quebrando. Então, o contrato ele é isso. Vou sempre estar observando para ver se ele está sendo, se as cláusulas estão sendo quebradas. A aliança, ela é algo voluntário, é uma união voluntária. E Deus ele é Deus de aliança. Deus ele fez aliança depois da Arca de Noé. Ele colocou um arco no céu, que é o arco-íris, para lembrar que ele não vai mais destruir o homem com água,
Deus ele fez aliança com Abraão e com a sua descendência, Isaac e Jacó. Deus ele é um Deus de alianças. Deus ele fez aliança conosco através de Jesus Cristo. Então, os dois, quando vão se unir, têm que estar disposto a viver essa aliança, a viver essa unidade. O que faz uma família dar certo? São duas pessoas inteiras, não uma pessoa pela metade, uma pessoa que mendiga, uma pessoa que tem... Para a pessoa ser inteira, ela vai precisar ser curada, tá? Ela vai precisar ver, né? Passar por uma preparação, curar seus bloqueios, verificar suas carências. Será que está certo? Porque tem horas que se alguém vier cheio de bloqueios, cheio de carências, cheio de situações, vai acontecer o quê? Vai querer que o outro supra uma necessidade que só Deus pode suprir. Vai ser uma pessoa incompleta constantemente, porque vai esperar do outro algo que só Deus pode fazer. Então, o homem e a mulher, para cumprir os seus papéis, para poder ser, bom dia a mim, para poder ser inteiros, para poder estruturar esse lar, ambos têm que estar muito próximos de Deus. O homem buscando a Deus, buscando ser um homem segundo o coração de Deus, ele vai estar procurando a sua identidade em Deus. Bom dia, meu amor. Deus abençoe você, viu? Online agora, domingão, parabéns, tá? Um homem, ele vai procurar estar baseando a sua identidade no que Deus vai dizer dele. Por que eu tô falando da identidade do homem? Porque o que a nossa geração tem tentado fazer? Tem tentado enfraquecer a masculinidade, tem tentado ferir a masculinidade. Mas a masculinidade em Deus está em proteger, está em servir, está em passar segurança para a sua família. Um homem perto de Deus, ele vai ver que ele é importante para a família. Eu abro aqui um parênteses, tá? Novamente. O mundo tem tentado enfraquecer essa masculinidade, tem tentado ferir essa masculinidade, tá? Tem tentado distorcer também o que se diz respeito à masculinidade. Exemplo claro, desenhos infantis têm dado risada da postura do homem dentro da casa. Por exemplo, a Peppa Pig, tá? Papai bobinho. Aqui abre uma observação. Isso já vai inserindo ali na mentalidade da criança desde cedo, que o pai ali está fugindo do seu papel de segurança, de força, de proteção. Fecha parênteses agora. Agora vamos para a mulher. A mulher, ela tem que estar tão inteira que para ela também ser a base para esse lar. A mulher é uma coluna para a casa. A mulher, ela é o termômetro do lar. Quando eu observei isso claramente aqui. Quando eu vou entrar na TPM, uns dias antes, eu começo a ficar um pouco mais nervosa. E isso replica no comportamento dos meus filhos. Eu passo vários dias sem brigar com eles. Mas quando chega perto da TPM, parece que o ambiente começa a mudar, eu começo a ficar mais agitada. E aí eu comecei a observar isso. A mulher é o termômetro do lar. O humor da mulher é o termômetro do lar. Se a mulher, ela tem uma habilidade muito grande de transformar a casa em um lar. Ela tem uma habilidade muito grande de transformar essa casa em um ambiente acolhedor.
ela tem a habilidade de, quando ela está inteira, tá? Respirar fundo, cuidar do lar, fazer um ambiente agradável, fazer um ambiente agradável para os filhos, fazer uma comida boa, sabe? Tudo ali com a intenção de acolher. A mulher, ela tem essa função. E que a gente permaneça nessa função acolhedora por dias e dias, e a gente vai colher o fruto disso, tá? Se a gente tomar essa decisão de cuidar de nós. Como que a mulher, ela fica nesse estágio? Quando ela está totalmente conectada a Deus. Quando a mulher, ela se conecta a Deus, ela descobre o real valor dela. Ela começa a criar a sua identidade nela, em Deus, a sua própria identidade firmada em Deus. Olha como é importante. O homem tendo a sua identidade firmada em Deus e a mulher tendo a sua identidade firmada em Deus. Quando a mulher, ela tem a sua identidade firmada em Deus, o mundo pode falar o que for, pode lançar pedradas, pode querer diminuir ela, porque nós sabemos que é colocada uma cobrança de padrões de beleza, de padrões de estética, de formato de corpo. Mas quando a mulher, ela tem a sua identidade firmada em Deus, ela sabe que o real valor dela é além da aparência, é além do que o mundo pode ver ou o mundo pode querer mudar. Está no coração dela, está no que ela carrega no coração. E o que ela carrega no coração transforma ela e o ambiente e as pessoas que a cercam, tá? Homem inteiro, mais próximo de Deus, mulher inteira, mais próximo de Deus. Não tem como esse lar não dar certo. E os filhos, eles são, né? A família é formada por uma base. A base é marido e mulher, mais próximos de Deus. Os filhos, eles vão vivendo isso, eles vão vendo isso. Os filhos, eles são treinados. Os filhos, eles são treinados através do exemplo. O exemplo do homem, o exemplo da mulher. O menino, por exemplo, ele vai se identificar com o homem. A partir dos 2 anos, ele já começa a ver o pai como um amigo. Ele já começa a ver, né, quando o pai é presente, tá, gente? Ele começa a analisar as semelhanças que há entre o pai e ele. Então, o pai, ele é a grande referência de masculinidade para o menino. A mãe também é a referência de feminilidade. Só que olha o papel que a mãe tem. E a responsabilidade que o casal tem de manter esse lar saudável, equilibrado. A mulher que o homem vai escolher para casar, ele vai ter como base a mulher que a mãe dele foi. Agora imagine se a mulher foi uma mulher reclamona, briguenta, não foi conectada com Deus, né? Fez do lar dela um alvoroço dia e noite. A gente tem essa habilidade. Tudo que a mulher tem de sentimento, ela pode depositar. Se for sentimentos negativos, ela deposita em tudo que ela toca. Se é aquela mulher brava, como a Bíblia fala, uma mulher rixosa, uma mulher que não está conectada com a sua própria identidade, ela acaba sendo uma mulher rixosa, uma mulher difícil de lidar. Agora imagine se você é esse tipo de mulher, qual vai ser a referência que os seus filhos vão ter, até mesmo para se casar. Olha a responsabilidade que nós temos de sermos tal exemplo para os nossos filhos. E da mesma forma o homem, né? O homem, para a menina, ele vai ser a referência de esposo, tá? Agora imagine se o pai da menina foi agressivo,
se bateu na mãe dela e ela teve que ver tais cenas, se bateu nela, ela vai crescer achando que apanhar é normal. Eu não quero mascarar aqui, é a realidade, porque muitas das vezes as pessoas vão falar de família e só falam de um lado. Mas e o outro lado de pessoas que não estão curadas, de pessoas que não se voltaram para Deus? Agora eu pergunto para o homem, você acha que o exemplo de família, bom dia, paz, você acha que o exemplo de homem, de masculinidade está em ser agressivo, em bater? Não, isso mostra uma grande fraqueza. Isso mostra que para você ter voz e força, você precisa ser agressivo. Porque quando você fala, a sua identidade está tão ferida e você não consegue falar e expressar sem ser agressivo. Porque na verdade, o homem, ele tem esse papel de proteger. Agora imagine se uma menina, ela cresce protegida, respeitada. Outra coisa também que as famílias precisam ter, o respeito. Uma menina cresce num ambiente onde ela vê o homem respeitando a sua esposa, presenteando sua esposa, tratando bem a sua esposa, tratando bem ela. Essa vai ser a referência de esposo que ela vai ter no futuro. Então nós temos que se preocupar sim com os exemplos que nós damos, como nós somos. Mas Thalita, como que a gente muda isso? Nos aproximando mais de Deus. Tem famílias que chegam ao fim? Tem. Tem famílias que chegam ao fim, sim. Ah, Thalita, por quê? Por vários fatores. O principal que não pode se perder numa família é o respeito. Quando se perde o respeito, quando se perde a admiração, tem grandes chances já de vir ao fracasso. É muito ruim isso. É uma realidade que a gente... Só que o que acontece? A realidade, ela não pode ser mascarada. Nós temos que ter plena responsabilidade, pleno compromisso em cuidarmos de nós mesmos, procurarmos sermos inteiros e ser o suporte do nosso lar. Ter respeito, ter companheirismo, ter admiração. Quando tudo isso acaba, fica muito difícil. Um casamento, quando chega ao fim, eu posso falar isso porque eu vivi, é como se fosse uma pessoa que perdeu seus braços, perdeu um braço, perdeu uma perna. E ela está lutando somente com um outro braço e uma outra perna. E ela está tentando ter equilíbrio em tudo. Mas em tudo isso, eu vejo também o cuidado de Deus. Eu posso falar por mim, tá? Eu posso falar por mim. Eu vejo o cuidado de Deus. E eu, apesar de já fazerem 5 anos, tá? A pessoa que eu convivi teve quebra de aliança, tá? Não foi... A quebra de aliança começou quando nós estávamos juntos e não tinham compromisso. Era uma coisa em casa, era uma coisa na igreja, era uma coisa com os amigos, tá? Então não tinham compromisso de suprir o lar, de cuidar dos filhos. Depois, quando quem saiu do lar foi eu, porque chegou um momento em que não tinha diálogo e que a agressividade era muita. Para vocês terem uma ideia, na hora de nascer, de meus filhos nascerem, ele só foi no horário do parto, saiu. Eu não tive contato, né, o apoio no pós-parto, nenhum, tá? Nenhum abraço. Aí também, no pós-parto, ele falava que se eu começasse, porque como eu passei por um momento de percas,
No pós-parto eu tinha medo de perder, mas tudo que eu precisava era um abraço. E ele falava que se eu continuasse daquele jeito, ele iria me bater, que eu estava ficando louca, né? E na verdade era um momento delicado. Mesmo assim, fui tentando, com medo de errar, tá? E aí começou a vir uma agressividade muito grande, ao ponto de ter que abrir boletim de ocorrência, ter que chamar a polícia. E foi aí que eu fiquei um mês, para não ter brigas, um mês sem falar nada dentro de casa. Só cuidando das crianças, fazendo o que tinha que fazer. Só que eu não aguento viver uma vida assim. Um mês sem falar nada para evitar briga, porque se falasse alguma coisa ia ter confusão. Sabe? A última vez foi quando ele falou que iria arrebentar a minha cara. E ali eu fiquei com o telefone ligando para a polícia e ele querendo vir para cima de mim. Foi a última vez. Aí eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu não saí falando, eu quero que acabe. Não. Eu saí com a intenção de a pessoa rever as atitudes dele, de chamar para conversar. Ele nunca me chamou para conversar. A mensagem que ele mandava para mim no WhatsApp era: você vai voltar ou não? Porque se você não voltar, eu vou arrumar outra. E dentro de algumas semanas ele já estava com outra pessoa. Ele repetiu essa história com outras pessoas. Hoje já está em outros relacionamentos, já teve filho depois de tudo isso. Só que Deus, ele não desampara. Deus, ele nunca me desamparou. Nunca. Deus, ele não me desampara cuidando dos meus filhos. Os meus filhos são maravilhosos. Tanto mais velho quanto mais novo. Eles são bons alunos. Eles são bons amigos. Eles são bons filhos. Então, a pessoa, e eu aprendi algo assim que eu passo, que se fosse a mensagem que eu fosse passar para as mulheres, principalmente para as que são casadas, para que as que passaram pela mesma coisa que eu, para que as que vão casar. Eu tenho a minha irmã, a Yasmin, que ela até entrou aqui, sabe? Foque no seu relacionamento com Deus. Descubra, essa é a minha mensagem para todas as mulheres, descubra a sua identidade em Deus dia após dia. Firme a sua identidade em Deus. Não deixe que o mundo roube quem você é em Deus. Não deixe, porque dependendo do que você passa, tem hora que as pessoas não querem nem saber. Vão te criticar, te julgar, sem te ouvir, sem saber a sua verdadeira história, sem saber o que você passou, mas aí também a gente se fortalece. Porque a gente não pode parar, a gente não pode parar a nossa vida. Nós temos que continuar, certo? Então, se nós nos fortalecemos na nossa identidade, pode vir a pedrada que for, pode vir o ataque que for, nada não vai nos abalar, porque nós vamos estar sendo edificadas em Deus. E não aceite, sabe? Tenha uma postura de respeito consigo mesma. Coloque limites. Não aceite palavras que vão te ferir. Não aceite ações que vão te ferir. Mas isso vai ser algo natural quando você descobre a sua real identidade, quando você se cuida. A mulher, ela expressa que ela está se cuidando, se amando através do autocuidado, através da autoestima. Não tô falando que a mulher ela tem que diminuir o homem, tá? Em hipótese nenhuma. Mas que naturalmente, isso vai fluir naturalmente. Ela vai colocando os limites. Peraí, até aqui, nesse tom, você pode falar comigo. Passando desse tom, não. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Sabe por quê? Porque Deus, ele me ama tanto. Eu sou a princesa dele. É nesse nível, tá?
Deus, ele não vai deixar que a sua filha seja ferida, muito menos fisicamente. Outro ponto também, que é pouco falado, tá? Agressão física contra as mulheres. Mulher não tem que apanhar. Mulher, gente, eu já levei soco na cabeça. E teve uma vez que meu filho nasceu, eu fui atender o telefone, tocou, tinha telefone em casa ainda. Ele tinha 3 meses. Ao atender o telefone, ele veio, ele não sei o que aconteceu, ele teve um impulso, ele veio me bater. Do nada, entendeu? Então, essas coisas não são normais. Nós não podemos normalizar. Não é normal uma mulher levar soco, não é normal uma mulher apanhar, não é normal. Nós viemos de gerações, sabe? Eu sei que teve algumas famílias assim na década de 90, até no começo do ano 2000, que acontecia isso no lar. Acontecia agressão física do pai para com a mãe, sabe? Isso não é normal, tá? O respeito é... O que é normal? O respeito. O que é normal? A admiração. O que é normal? O cuidado. Dentro de um lar, tudo isso. O lar, a casa, a família, é uma instituição. Tudo dentro da família vai refletir na sociedade. Uma família que se respeita vai ter filhos que vão respeitar as outras pessoas nos ambientes em que estão, tá? Então, o respeito, ele tem que ser muito forte dentro da família. O respeito, o cuidado, o perdão. Tudo isso começa dentro da família, tá? Então, quando os pais estão próximos de Deus, né? O homem e a mulher estão próximos de Deus, eles vão se cuidar, eles vão procurar se respeitar, eles vão procurar estar juntos em Deus, vivendo algo saudável em Deus. E isso passa para os filhos. Agora eu vou falar assim, eu como mãe, eu erro. E quando eu erro, eu chego para os meus filhos e falo, olha, sabe aquele momento que a mãe ficou brava? A mãe errou. E eu peço perdão para vocês, tá? E por que eu falo que eu errei e eu peço perdão para eles? E eu não repito, tá? Porque eu também mostro que eu sou ser humano, que eu vou errar, que eu vou falhar, que eu não sou perfeita. E eles vão vendo isso também, que embora a minha mãe lute por nós, eles vê, gente, não tem como esconder, eles vê. Filho sempre vê mais do que a gente imagina, tá? Às vezes a gente acha que eles estão brincando, eles estão absorvendo todas as informações. Depois eles repassam. Filho, ele vê. Se eu não chego pro meu filho e falo, olha, a mãe errou, a mãe ficou brava, a mãe falou demais, a mãe passou dos limites, me perdoe, eu não faço mais. Eles vão ver o meu lado humano também. Eles vão ver que na família as pessoas erram, mas as pessoas se perdoam, tá? Mas eu só abro essa observação. Não aceite agressão física, tá? Não aceite até mesmo agressão verbal. Quando for passar dos limites, cada ser humano tem o seu limite, tá? Quando for passar dos limites, abstém-se, sabe? Fala assim, peraí, deixa eu sair um pouco, dar uma volta, refrescar a cabeça, deixa eu me retomar aqui, ficar em silêncio, para eu não falar muita coisa, para eu não passar dos limites. Aí depois retoma, conversa, se alinha com respeito. Nunca, sempre quando for falar com o próximo, até com o filho, eu vou falar com respeito, com amor, com dignidade, eu vou falar com admiração. Respeito, amor, dignidade, admiração. Não deixe passar desse limite.
Porque passando-se desse limite, essa explosão de sentimentos, essa explosão que também traz um monte de hormônios, se passar uma vez, grande chance de passar na segunda vez, grande chance de passar na terceira vez. Cuide da sua família. Ame, sabe, o marido, ame a sua esposa todos os dias. A mulher, ame o seu esposo todos os dias. Escolha um ao outro todos os dias. Faça o seguinte, reseta. Sabe o que é resetar? É você reiniciar todo dia. Reseta a mentalidade todo dia. O ontem passou, foi bom, mas já não existe mais. Agora eu tenho um hoje. Olha com admiração, como se você estivesse conhecendo o seu cônjuge pela primeira vez, todos os dias. Escolha um ao outro todos os dias. E todos os dias reinicie. Todos os dias dê um apoio. Sabe, seja apoio um pro outro. Uma mulher emocionalmente saudável, ela vai expressar isso. Ela vai expressar isso, ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais feliz, ela vai acolher o marido, ela vai acolher o filho. Um homem, né, saudável emocionalmente, ele vai querer fazer a mulher feliz, fazer os filhos felizes, ser o provedor do lar. Só que tem gente que tá tão ferido, por isso que os dois têm que estar procurando sempre o equilíbrio, porque tem gente que tá tão ferida, com autoestima tão baixa, que tanto o homem quanto a mulher quer diminuir o esposo quer diminuir a mulher, para alguém se sentir bem. Isso não é natural também. O natural é os dois estarem bem consigo mesmo, com a sua autoimagem, com as suas características, com aceitação. É tanta coisa, tá? Mas para dar certo, os dois precisam estar com Deus. E saiba que um casamento ou uma família sem alguém, sem o esposo ou sem a esposa, é como se você cortasse o seu braço e uma perna e você tentasse caminhar só com a outra. É forte isso. Mas uma família forte, uma família firmada em Deus, é o homem e a mulher buscando estar mais próximo de Deus. E os filhos, eles são treinados, porque eles estão temporariamente nessa casa, nessa família. Eles vão um dia sair, vão construir a família deles, baseando-se no pai e na mãe que eles tiveram. Família é um amor que só aumenta. Família é um cuidado que só multiplica. Família é onde o perdão transborda, onde também há acolhimento. Há acolhimento das fraquezas, há acolhimento da vulnerabilidade, há acolhimento, há cuidado das feridas, feridas são tratadas. A família é tudo isso. A família tem que ser, a casa, o lar, tem que ser um lugar de refúgio. Tem que ser um lugar onde os filhos queiram estar. Não um lugar onde os filhos queiram fugir. Mas tem que ser um lugar que os filhos cheguem e falem: eu tô na minha casa. Que bom estar na minha casa. Que bom poder descansar no meu lar. Que bom poder revigorar minhas forças aqui. Tá? Que a gente tenha mais famílias assim. Porque uma família forte é uma sociedade forte. Então vamos orar, colocar diante de Deus todas as famílias do Brasil, sabe? Que o homem e a mulher sejam curados, que estejam mais próximos de Deus, que tenham a sua real identidade em Deus. Que a mulher, ela seja protegida, seja pelo homem, né? E que ela saiba que ela tem esse poder de edificar um lar.
tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa mensagem, uma mensagem sobre famílias. A família, Senhor, é a base de uma sociedade inteira. Uma família forte é uma sociedade forte. Onde a família é atacada, onde a família quer ser destruída, Senhor, é porque quer enfraquecer uma sociedade inteira. Não precisa de muito estudo para ver que o pai e a mãe têm grande influência sobre a vida dos filhos. Não precisa de muito estudo para ver que as pessoas mais frustradas, mais doentes emocionalmente, não tiveram uma base familiar estruturada. Elas mesmo conseguem reconhecer isso, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as famílias do Brasil. Eu coloco diante de Ti, Senhor, as famílias da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte do nosso país. Todas as culturas, todas as famílias, Senhor. Eu coloco diante de Ti todas as casas, todos os lares. Eu coloco diante de Ti, Senhor, os homens e as mulheres, Pai Santo. E eu peço, Senhor, para que nossa geração tenha um direcionamento para viver uma vida contigo, mais próxima de Ti, curando as suas feridas em Ti. O homem, Senhor, tendo uma identidade firmada e saudável em Ti, sabendo que ele não precisa, Senhor, ser agressivo para ser ouvido, pois o papel do homem é proteger, e ele vai proteger a esposa e a família dele. E que a mulher, Senhor, por sua vez, ela tem que ter a sua identidade tão firmada em Ti, para ela ver, Senhor, que ela é cuidada, zelada, mas isso começa de dentro para fora. É nela primeiro. Então que a mulher ela consiga, Senhor, se cuidar, se amar, se valorizar, ver como o Senhor a vê. E por consequência, Senhor, os filhos têm um exemplo de pais saudáveis, edificados em Ti. Onde, Senhor, eles vão carregar uma identidade firme, uma identidade forte. Onde eles vão ser acolhedores, protetores nos lares deles no futuro, Senhor. Fortalece a nossa geração, fortalece as nossas famílias. Fortalece, Senhor, cada indivíduo na sua particularidade. Nos fortaleça, Senhor. E reescreve, Senhor, novas histórias. E traz, Senhor, algo, Senhor, tão profundo do Senhor para com as famílias, onde muitas famílias venham ser levantadas como exemplos nessa geração. Protege, Senhor, as casas, protege os lares. Envia anjos, Senhor, poderosos para guardar as famílias. Livra, Senhor, do egoísmo, do egocentrismo. Livra, Senhor, os lares da mentalidade longe de Ti, mas que a mentalidade nos lares venha ser alimentada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, que esse domingo é o Dia das Crianças, né? Que seja um dia marcante para você, para sua família, um dia edificante, tá? Que o Senhor fortaleça você, que você esteja cada vez mais próximo dele. Aproveita que agora vai ser 6 horas da manhã, falta 5h56. Tira um momento, sabe, para você ouvir um louvor, falar com Deus, colocar o seu coração diante de Deus e carregue isso durante o dia e edifique a sua casa na rocha que é Cristo. Porque vai vir o vento. Quando você edifica a sua casa na rocha que é Cristo, vem o vento, vem a tempestade, mas a sua casa não vai cair. Tenha um excelente dia.